Nesse vídeo 1.2, nós vamos iniciar com o nosso microcontrolador STM32F103. Nós vamos abordar basicamente 3 itens, então vamos falar inicialmente desse componente que nós escolhemos, como que a gente inicia os nossos estudos para eles, quais são os softwares que nós iremos precisar, e por fim nós vamos definir alguns arquivos de pesquisa muito importantes para esse componente. Eu passei para vocês essa tabela na aula passada e eu me foquei em 2 componentes, que era o C6 e o C8. Esse critério de escolha foi bem simples e foi baseado na disponibilidade dessas placas aqui no Brasil e também para simulação no software Proteus. Nessa primeira parte, pessoal, eu vou falar para vocês um pouco sobre esse componente. Então, eu falei para vocês que as partes importantes de um componente era a CPU. Então, nós vemos ali a CPU dele, que é do tipo Cortex M3. É um núcleo definido pela ARM, então é uma coisa relativamente recente. Ele pode chegar a 72 MHz, então é uma velocidade interessante para um componente de baixo custo. Nós podemos ver ali que a flash dele, a memória do tipo ROM, chega a 32 kilobytes. É uma capacidade boa também, nós conseguimos fazer muita coisa com essa quantidade de memória. A RAM chega a 10 kilobytes também, é um tamanho razoável. A alimentação dele é de 2 a 3.6 volts. Essa faixa de alimentação é bem interessante porque ela permite a gente alimentar diretamente com pilhas recarregáveis ou alcalina. O cristal dele, ele aceita cristal externo entre 4 e 16 MHz, porém ele também tem cristal interno de 8 MHz ou de 40 kHz. Essa característica é bem interessante, pessoal, porque se a gente precisa de uma aplicação que tem bastante precisão no tempo, nós colocamos o cristal externo. Se nós temos uma aplicação que não é necessário tanta precisão no tempo, podendo ter um erro ali, sei lá, de 1, 2%, nós simplesmente podemos não utilizar esse componente externo e usar o cristal interno dele, que vai funcionar perfeitamente. O cristal de baixa velocidade, ali de 40 kHz, ele é ligado no RTC, então o RTC é um relógio de tempo real. É uma característica bem interessante desse componente também, porque ele internamente já tem um relógio, né? Nós não precisamos colocar esse componente externo. Tem uma entrada de bateria específica para alimentar esse periférico. Isso permite que num projeto a gente economize componentes externos. Em seguida nós temos ali uma lista de mais periféricos, né? Vou elencar rapidamente aqui os periféricos que eu acho mais adequado. O tipo GPIO são entradas e saídas de nível geral, a nossa categoria 2 de estudo. Nós temos o timer também, nós vamos estudar o timer. Com esses timers a gente consegue fazer muita coisa, pessoal, são tarefas baseadas em tempo. Depois a gente entra em comunicação, ali tem a SPI, a USART, a I2C e a CAN, e também a USB, então são vários protocolos aí de comunicação que a gente consegue cobrir com esse componente. Tem ali o periférico de analógico digital, com o sensor de temperatura já incluso, isso é bem interessante também. Eu senti falta aí, pessoal, de 2 periféricos que poderia ser interessante, que seria o DA, que é a transformação de digital para analógico, e o periférico de USB do tipo OTG, que a gente poderia ligar pendrives ou dispositivos do tipo escravo nele, né? O nosso componente é escravo USB, né? Ele não pode ser do tipo host. Mas isso são opções avançadas, então acredito que não vai fazer falta aqui pra gente nos projetos mais simples que a gente pode fazer com ele. Para a gente iniciar a utilização desse componente, nós vamos precisar da IDE, como nós falamos no vídeo passado. Já vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês baixarem ela, é uma versão gratuita. Nós vamos precisar do compilador, o compilador também é feito com uma iniciativa open source. Para quem tiver a oportunidade de comprar uma placa, pode ser que precise de drivers também. O próprio IDE ou a própria STM deve fornecer esses drivers. Aqui nesse curso nós vamos utilizar o Proteus, então para quem não tiver a placa, nós iremos precisar do Proteus, ali vou usar a versão 8.9. Pessoal, nós vamos usar também ao longo do curso 4 documentos que são os principais, mais importantes. O primeiro é o datasheet do componente, eu já vou deixar para vocês o link direto.
O segundo documento é o manual de referência e ele vai explicar detalhadamente o funcionamento de todos os periféricos. Então, quando nós formos utilizar algum periférico específico, a primeira coisa que nós vamos fazer é olhar nesse manual de referência. Nós temos o manual, a referência, né, ou o manual de hardware, que ele vai explicar como que a gente liga componentes básicos na placa, né, como a gente faria uma placa com os componentes básicos. Então, quando nós formos fazer a placa no Proteus, a gente vai usar esse documento também. E por fim, nós temos o help da biblioteca padrão dos periféricos, que ela vai nos ajudar a programar, né, e utilizar os periféricos do nosso componente.